Por que que você atrai o que você não quer para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Isso me incomodava bastante. Eu lembro que uma das piores fases da minha vida foi quando eu quebrei a minha primeira empresa. Eu fiquei devendo mais de 80 mil reais e parece que tudo dava errado na minha vida. Era uma coisa de louco. Por exemplo, eu não conseguia pagar as contas, o povo me cobrava, eu comecei a sujar o nome de todo mundo, sujei o meu nome, sujei o nome do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Virou uma zona total as nossas finanças e chegou um momento em que a gente teve que tomar a decisão de fechar a empresa mesmo, vender o que tinha de equipamento para a gente poder realmente conseguir colocar a comida na mesa. E é interessante porque depois disso as coisas começaram a piorar ainda mais. Eu comecei a buscar emprego e o emprego que eu encontrei foi numa campanha política para balançar bandeira no meio da rua. E eu tava balançando bandeira lá, eu lembro que era mais ou menos 500 reais por 3 meses. Durante toda a eleição, eu ia ganhar 500 reais para ficar balançando bandeira na rua. E bom, eu era um cara proativo, eu comecei a ajudar as coisas e o meu chefe pegou e me chamou e falou assim, Fagner, cara, eu tô precisando de alguém para buscar os vale-transportes da galera lá no órgão do governo lá, onde ficava, onde aquele deputado, aquele político tinha influência. Ele falou assim, eu preciso buscar os vale-transportes pra galera lá, você pode ir lá buscar, você tem moto, é mais fácil. E eu não sei você, mas eu tinha muita dificuldade de dizer não para as pessoas. E eu sabia que o IPVA da minha moto estava atrasado. E aí eu já pensei, eu falei assim, puta merda, isso vai dar merda, né? Vai dar merda. Eu já tava numa maré de azar do caramba, aí eu peguei e falei assim, bom, vamos lá, né? Eu não consigo dizer não, pô, é o meu chefe, ele pediu e tal, vou fazer. E aí peguei minha moto e fui em direção lá desse órgão para poder pegar. Era perto, não era muito longe, e eu fui lá em direção. O que aconteceu? Cara, eu virei a primeira esquina, depois lá do comitê do deputado. Primeira esquina, a polícia já me parou e eu já falei, fudeu. Resumindo a história, prenderam minha moto. Nesse dia eu falei, cara, eu tô no fundo do poço mesmo, não tem jeito, choro. Sabe aquele momento que você chora embaixo do chuveiro? Pensando, cara, que droga de vida que eu tenho. Que merda que é a minha vida. Eu sou o cocô do cavalo do bandido no filme de Bang Bang. Você sente que você é um imprestável, você se sente incapaz, você se sente parece que o mundo, que Deus está jogando todas as forças dele contra você. E eu sei exatamente o que é essa sensação, porque foi exatamente essa sensação que eu tive nesse dia. Eu tava fudido, com as contas tudo arrebentadas, eu não tinha dinheiro para pagar o IPVA da minha bis, a polícia parou, prendeu minha moto, eu tinha passado no concurso, os políticos não queriam nomear a gente, eu ia levar anos e anos para conseguir assumir o cargo que era meu por direito. Ou seja, a minha vida tava uma droga. E nesse momento foi que eu fiz essa pergunta. Por quê, cara? Por que a gente... Parece que quando a gente tá no fundo do poço, a gente consegue afundar ainda mais. Por que isso acontece? E eu também parei e refleti uma coisa. Até então, até antes de eu ter esse Bar Lava Jato, até antes de eu ter essa primeira empresa, eu era aquela pessoa que as pessoas diziam que tinha nascido virado pra lua. Tudo dava certo pra mim. Eu tirava boa nota na faculdade, eu conseguia um bom estágio, as coisas fluíam na minha vida. Só que de repente essa balança se inverteu. Tudo aquilo que dava certo começou a dar errado. E aí eu comecei a refletir o porquê que isso aconteceu. Então quando eu fiz essa pergunta pra mim foi que eu comecei a virar a chave. Um dos grandes segredos da vida é você fazer as perguntas certas, tá? E aí eu fiz essa pergunta pra mim, por que eu atraio tanta coisa ruim pra minha vida? E eu comecei a perceber que na época que eu atraía coisa boa, eu era um cara super alegre, super positivo, eu sorria para as pessoas, eu ajudava, eu era aquela pessoa que era legal você estar perto. Já depois que as coisas começaram a dar errado lá no Lava Jato, eu comecei a ser aquela pessoa super negativa. Eu brigava com os meus funcionários, eu achava que todo mundo queria me passar a perna, eu ficava puto com o meu concorrente, sempre de olho como é que meu concorrente ia me sacanear. Eu tava sempre pensando no pior lado das pessoas. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu resolvi fazer um teste. Eu falei assim, cara, eu vou começar a
buscar o lado positivo das coisas. Nesse dia eu tomei essa decisão. Esse dia que lá, chorando embaixo do chuveiro, eu tomei essa decisão de que eu ia voltar a buscar o lado positivo. As lições que estavam por trás daqueles momentos que eu estava passando. E aí, por incrível que pareça, as coisas começaram a voltar a dar certo. Eu encontrei um novo emprego, eu comecei a estudar sobre finanças, eu percebi que poderia ser possível para mim, inclusive, me tornar um milionário um dia, ter prosperidade e abundância na minha vida. Eu li o livro do Gustavo Cerbasi, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu li vários e vários livros sobre finanças e a minha mente começou a se abrir. Tudo porque eu tomei a decisão de começar a buscar a semente por trás daquelas lições que eu precisava aprender. E sem nada muito místico, deixa eu te explicar por que isso se transformou. Hoje eu entendo, na faculdade eu tive uma matéria que chamava Psicologia do Consumidor. E nessa matéria, as pessoas, o professor de psicologia, ele explicou que existia uma função na nossa mente chamada de atenção seletiva, que é o seguinte: tem uma função no nosso cérebro que ela busca no ambiente aquelas informações que são importantes para a gente, aquelas informações que condizem com o que a gente precisa saber naquele momento. Então, por exemplo, quando você compra um carro novo, parece que todo mundo comprou um carro igual ao seu, é ou não é? Ou então quando alguém engravida, ou você mesmo engravida, alguém muito próximo, ou você engravida, parece que todo mundo resolveu ficar grávido, você começa a ver bebê em tudo quanto é lado. Isso acontece por causa da atenção seletiva. O nosso cérebro está em contato o tempo inteiro com bilhões e bilhões de bits por segundo. Só que ele tem que trazer para a nossa consciência apenas uma fração disso, porque senão a gente enlouquecia. Para selecionar essa fração do que ele vai trazer, o que ele faz? Ele mostra aquilo que a gente está dando foco, aquilo que é importante para a gente. Então, quando você está reclamando, quando você está negativo, quando você está preocupado, com medo, quando a sua proteção, seu instinto de proteção está ligado, o seu cérebro vai buscar no meio ambiente aquelas informações que vão condizer com essa realidade que você está vendo. Eu chamo esse princípio, ao invés de atenção seletiva, hoje eu chamo ele de cegueira seletiva. Você começa a ficar cego para aquelas coisas que são boas e só enxerga aquilo que é ruim. Quando você está focado nesse sentimento de escassez, quando você está focado nessas informações que podem te tirar a vida, que podem te prejudicar. Então, quanto mais a sua mente está focada no negativo, mais informações negativas você vai atrair para a sua vida e é aí que você fode com tudo. Agora, que tem o ponto interessante, esse mecanismo ele é muito fácil de regular. Eu vou te dar um exemplo. Até o momento que eu falar agora, você não estava sentindo a cadeira que você está sentado, se você estiver sentado. Ou você não estava sentindo o chão encostando no seu pé, se você estiver em pé. Mas no momento que eu falei, essa informação passou a ser importante para você e a sua atenção seletiva trouxe ela para você. Então, se você quiser transformar a sua vida, você precisa tirar as barreiras que estão fazendo com que você pense negativamente, com que você se foque na escassez, na dificuldade, no medo. Você precisa abaixar essas barreiras que foram construídas pelos grandes inimigos da nossa mente, que é o governo, que é a mídia, os nossos pais, infelizmente, sem querer, eles constroem uma série de barreiras na nossa mente e a sociedade também constrói uma série de barreiras na nossa mente que impede com que a gente tenha uma vida próspera e abundante. A gente precisa tirar essas barreiras para que a gente possa finalmente ter uma vida incrível. Beleza? E se você quiser saber, se você quiser destruir essas barreiras, quiser saber como você faz para poder sair desse padrão de escassez, desse padrão de negatividade e entrar para um padrão de abundância na sua vida, continua acompanhando aqui o canal, continua me seguindo, entra para a nossa lista VIP, que eu vou estar sempre trazendo conteúdos para você que te mostram como você sai dessa. E participa também dos nossos programas avançados. É lá que eu vou te mostrar detalhadamente como que você destrói essas barreiras que fazem com que você não consiga prosperar. Se você continuar nesse padrão, a tendência é só você afundar mais e mais na sua vida. Beleza? Fica aqui então o meu abraço para você. Espero que você tenha aprendido com os meus erros e não precisa vivê-los. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.